2, chegamos à nossa 10ª noite. Faltam 2 dias para nós encerrarmos a nossa campanha, mas não nos cansamos de glorificar o Senhor. O Senhor tem estado presente todos os dias, todas as noites, todos os instantes. E de domingo para cá, eu tinha domingo, aquela glória, aquela majestade que nós vivemos aqui. Eu fiquei meio rouco, passei segunda-feira toda rouco. E ontem fui melhorando e pedindo graça ao Senhor para que hoje estivesse melhor, e o Senhor tem nos ajudado. Muito, amados, nós falamos sobre Deus, sobre formas de agir de Deus e sobre os atributos de Deus. Entre eles, nós classificamos então os nomes de Deus. No primeiro dia, nós falamos sobre Elohim, Deus Criador, forte e poderoso. No segundo dia, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. No terceiro dia, Jeová Jiré, o Senhor proverá. No quarto dia, Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. No quarto dia, Jeová Shammah, o Senhor está aí. No quinto, El-Roi, Deus que vê. No sexto, El Shaddai, Todo-Poderoso. No sétimo, Jeová Nafá, o Senhor que sai. No oitavo, eu acho que eu devo ter multiplicado no número ou no nome, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira que foi ontem. E hoje, Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 46. A nossa base bíblica está no versículo número 7. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, amados, e nós vamos ganhando tempo. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse nome, amados, que foi dado para Deus, nome Senhor dos exércitos, Jeová Sabaó, como eles chamavam antigamente os povos antigos, e os judeus mais propriamente, os hebreus, a quem nós vamos falar, eles davam muita importância para os nomes. Eles não escolhiam nomes aleatórios, nem para os filhos e nem quando iam se referir a Deus. Tudo tinha uma dedicação, tinha uma escolha própria para esse nome. Quando escolhiam o nome dos filhos, eles escolhiam o nome pensando na pessoa do filho, naquilo que o filho seria, naquilo que o filho representaria para a família, naquilo que a descendência do filho já representou, na personalidade, no caráter daquele filho. A escolha do nome era uma coisa muito particular e muito própria daquele povo. Não era como hoje, que se pega o nome de americano e coloca em filho, o nome de artista e coloca em filho, não. Era uma escolha muito particular, muito própria. E quando se escolhia então um nome para Deus, para se referir a Deus, era um nome que significava alguma coisa que tinha acontecido. Não era um nome à toa, não. Eu escolhi, hoje eu vou chamar Deus de o Senhor minha bandeira, ou o Senhor minha justiça, não. Deus tinha agido de alguma forma, e aquilo tinha representado muito na vida daquele povo, e por isso então eles estavam se referindo a Deus com aquele nome. E com os seus filhos não era diferente, com a sua parentela não era diferente, com a sua descendência não era diferente na escolha do nome. Eles sempre se preocuparam muito com o nome. Hoje, amados, não se valoriza tanto o nome como se valorizava antes. Hoje nós não damos tantos valores como se dava. Mas o nome, hoje em dia, ainda significa muito. Se você zela pelo seu nome, o seu nome vale como se fosse dinheiro ali fora. Se você tem um nome limpo, você compra aonde você quiser. Se você não tem um nome limpo, você tem mais dificuldade. Se você tem um nome limpo, você vai onde você quer. Se o teu nome não está limpo, você tem mais dificuldade, entendeu? Tem mais resistência. Tem pessoas que sofrem até mesmo discriminação por causa do nome. Eu quero te dizer que Deus, Ele não faz discriminação de nome. Hoje,
nos mostra, amado, que o nosso nome, não importa se para o homem o teu nome está sujo ou está limpo, para Deus o teu nome está gravado nas palmas da mão dele. Porque o Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu refúgio. Esse salmo diz lá no começo lá: o Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora que eu estou angustiado. Se eu estiver angustiado por causa do meu nome, ou se eu estiver angustiado por uma dificuldade, aí então eu vou buscar socorro em quem? No Senhor. É no Senhor. Eu posso até tentar resolver o problema do meu nome, mas o Senhor, Ele está pronto a te socorrer. Eu vou tomar água. Eles viviam então cuidando, amados, do nome. Os hebreus, antigamente, eles não tinham sobrenome, eles viviam só tinham um nome. Um nome. Vocês lembram muito dos profetas: Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Obadias. Só tinha um nome, não tinha sobrenome. E como então se diferenciava um do outro? Porque se falava assim: Isaías, filho de Amós. Se falava Daniel, filho de fulano. Falava então de Oséias, filho de Cicrano. O nome do pai era a referência ou o sobrenome daquele. Por quê? Porque ele tinha que zelar pelo nome do seu pai. Ele ganhava como sobrenome, né, o nome do pai dele. E ele tinha que zelar para a descendência. Ah, irmão Paulo, mas o que tudo isso tem a ver com o Senhor dos Exércitos, onde está o nosso tema? Calma que nós vamos chegar lá. Eu preciso falar disso para que você possa entender o que vai acontecer, o que aconteceu com quem escreveu esse salmo. Se você prestou atenção, esse salmo não foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito por algumas pessoas, amados, que sofreram muito por causa do nome. Sofreram muito, sofreram discriminação, sofreram preconceito, mas foram vitoriosos. Diz que quando Moisés estava caminhando com o povo lá no deserto, já tinha passado pelas águas de mar, já tinha dito ao povo que o Senhor era a sua bandeira. Agora, de repente, um primo dele se revoltou, trouxe com ele mais duas pessoas e falou: olha, Moisés, me parece que você está querendo ser melhor que nós. Você consagrou seu irmão Arão sacerdote, mas todos aqui na congregação são santos. Por que então agora só Arão tem que ser sacerdote? Por que só você tem que ser melhor que nós? Moisés falou: não é nada disso. O Senhor escolheu Arão sacerdote. O Senhor é que me escolheu. Ele falou: não, todos somos iguais. Eu também sou da tribo de Levi e também tenho direito. O nome desse homem era Coré, ou Corá, e outras tradições. Ele tinha mais dois com ele, que era um homem chamado Datã e outro chamado Abirão. E agora então começou aquela discussão. E Moisés falou assim para ele: olha, então faz o seguinte, você amanhã traga essas pessoas que estão com você, e com ele estavam mais 250 príncipes de Israel, que tinham cedido à sedição daquele homem. E agora tinham se revoltado contra Moisés. Amados, imagina, dentro de milhões de pessoas, começaram uma insurgência com 250 pessoas, e essas pessoas começarem a falar contra Moisés, contra Arão. O que não iria acontecer naquele lugar? Moisés então falou: olha, faça o seguinte, amanhã traga você e seus homens aí, vamos queimar incenso ao Senhor, e aquele que o Senhor aceitar o incenso, então nós veremos quem são. Quando foi no dia seguinte, para resumir o assunto, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou acabar logo com essa insurgência, acabar com esse povo, e a gente acaba logo com isso. Ele falou: não, Deus, se o Senhor simplesmente acabar com eles, entendeu? O povo, isso não vai ser nada. Não pode ser natural a morte deles. Não pode ser de forma tranquila. E aí então Moisés pediu ao Senhor que a morte deles não fosse natural, que fosse a terra se abrisse e eles fossem engolidos vivos. E assim aconteceu no dia seguinte. Coré, primo de Moisés, a sua família, Datã e Abirão, e todos os seus pertences, os seus bens, foram engolidos pela terra. Mas a Bíblia diz, no capítulo 26 do livro de Números,
que os filhos de Coré não morreram, porque eles não tinham cedido à sedição. E agora, eles começaram a viver no meio de Israel, com aquele trauma, com aquele pesar de serem chamados filhos do traidor. E agora, onde eles andavam, o nome deles era, esses são os filhos de Coré. Até Judas, no Novo Testamento, fala de Coré e da solução que eles causaram. Os filhos de Coré. Imagina, nos dias atuais, quantas pessoas não sofrem discriminação por causa de atos que outras pessoas cometeram. Ah, esse daí não era filho daquele lá que bebe, faz uma bagunça. Esse daí não é filho daquele que está preso. Esse não é filho dela, não é filho daquela, não é filho do outro. E não vivem essa vida pensando, mas se fosse nos dias atuais, talvez os filhos preferissem até ter morrido junto com os pais do que carregar esse trauma para sempre. Mas um dia, o Senhor levantou Davi. E Davi falou para eles, olha, eu quero os filhos de Coré cantando no templo do Senhor. E os filhos de Coré, então, foram lá e escreveram, Deus é o meu socorro, refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e se transporte para os montes e se abale no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se fumegem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã, bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz até a se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, não adianta. Não tem trauma, não tem peso, não tem nada do passado que possa tirar de você o direito de servir ao Senhor dos exércitos. Porque se o teu nome, se você só tem um nome, saiba que se no ano antigamente os hebreus eram conhecidos como filho de fulano, filho de ciclano, você hoje é José, é Maria, é João, é Pedro, filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escreveram 12 salmos os filhos de Coré. Está registrado. O Senhor quis mostrar que Ele é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, que Ele não é Deus rancoroso, Ele não guarda o amor dele se sobrepõe ao peso daquilo que eles estavam carregando. Ainda que os povos dissessem, olha, os filhos de Coré não valem nada, porque o Coré e toda aquela gente planejaram contra Moisés, Deus falou, não, para mim eles valem, e vai ficar registrado. Tem mais de 2000 anos que está registrado isso aqui, amado. Escritos pelos filhos de Coré. Saiba que não adianta. Ainda que o mundo não dê valor no seu nome, ainda que as pessoas não valorizem você pelo seu antepassado, saiba que para o Senhor, uma nova história Ele escreveu na sua vida. O Senhor escreveu uma nova história para você. Ele te deu um novo nome. Antes, amado, antes de eu aceitar Jesus, as pessoas me chamavam de Paulinho, por apelido, né? Chamavam de Paulinho. Meu nome é Paulo Ricardo, muitos me chamam de Paulo Ricardo, outros me chamam só de Paulo. Depois que eu aceitei Jesus, e que eu comecei então a entender que o Senhor me conhecia pelo meu nome, eu comecei a pedir, olha, me chame de Paulo, não me chame por apelido. E aí as pessoas, mas por quê? Porque Deus me conhece pelo meu nome, Ele não me conhece pelo meu apelido. Deus conhece pelo meu nome, e o meu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor. Se você for orar por mim, não ora pelo meu apelido, ora pelo meu nome, porque se você for orar pelo meu apelido, talvez Deus não me conheça, não conheça o apelido, mas conhece o meu nome, porque é o seu nome que Deus reconhece, é o seu nome que foi escrito lá. Quando você aceitou Jesus, quem aceitou Jesus foi você, o seu nome, o apelido ficou para trás. O apelido ficou para trás.
Isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Isso eu uso para mim. E gosto porque me chamam pelo meu nome. Porque eu entendi que Deus me conheceu pelo meu nome. E quando eu comecei a entender, porque o povo de Israel, eles gostam muito de prezar nomes. Gostam muito de prezar nomes. Dizer, o Senhor gosta muito de prezar nomes. Ele entende que o valor do homem está no nome e no nome que o homem manifesta para o Senhor. Saiba que o Senhor, Ele está zelando pelo seu nome, pelo nome de cada um que está aqui nessa noite. Quando você se propôs a servir ao Senhor e aceitar o Senhor, Ele pegou o seu nome e falou assim: agora você é meu, está escrito em mim e eu não deixo mais você. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Senhor. Do nome dele, uma importância tão tremenda. Davi sabia disso. Eu estava pensando ali, lembrando e pensando, sabia tanto disso. E quando ele foi estar diante do incircunciso do Golias, ele disse exatamente isso para o Golias: não importa da maneira que tu vem a mim, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E fica sabendo de uma coisa: hoje mesmo Ele vai dar tua cabeça aqui na minha mão. E os irmãos conhecem a história do Davi e do Golias, conhecem o problema que era aquele Golias. Quem sabe hoje nós estamos aqui nessa jornada nossa de oração, e quem sabe você carrega contigo uma muralha gigante, um problema, uma doença, uma dificuldade, eu não sei. Você sabe qual que é a tua muralha. Eu queria que nessa noite, quando nós estivermos orando, você diga para essa tua muralha: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas não diga isso só por abrir boca. Diga isso acreditando no que você está dizendo. O Davi disse com uma convicção tão grande e disse para ele com todas as vezes: hoje mesmo o Senhor vai entregar a tua cabeça aqui na minha mão. E você conhece o final da história do Davi e do Golias. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa noite, que é a nossa 10ª noite de oração, fique marcado na minha vida, na tua vida, como um dia em que o Senhor dos Exércitos esteve entre nós e moveu o braço sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Estamos orando.